Senhoras e senhores, buenas noites. Tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo de estudo de mercado. Falaremos hoje sobre e exclusivamente mini índice. Vamos tratar das movimentações de sexta-feira, o que o ativo fez, deixou de fazer, quais eram as nossas expectativas, quais eram os nossos alvos de liquidez óbvia e de que região ele deveria ir atingir essas regiões de liquidez, tá? E ao final a gente faz um breve comentário sobre as expectativas para essa próxima semana, sobre as expectativas para segunda-feira, enfim. A gente começa a traçar um cenáriozinho, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre sexta. E antes de falar sobre sexta propriamente dito, eu preciso recapitular com vocês as movimentações um pouco anteriores, porque o pessoal do projeto, eles estão acompanhando essa movimentação diariamente, né? O porquê que tá rolando. Eu venho comentando e eu acho que seria legal comentar para vocês também, com vocês, o que que eu tava vendo durante a semana passada que acabou desencadeando a movimentação de sexta, tá? Então vamos lá. Eu tinha. Estamos em 4 horas, tá? Em 4 horas havia dois fair value gaps, os quais o preço estava segurando. Era esse FVG da parte superior do gráfico e era esse FVG da parte inferior do gráfico, tá? E aí a gente tava, se eu não me engano, na terça-feira, ou era na segunda-feira. Enfim, a gente tava aqui nessa região do gráfico e eu havia comentado com o pessoal que o que tava rolando muito provavelmente era um sweep dessa região de máximo, que o preço realizou esse sweep no final do pregão de terça, né? Ele fez esse sweep no pregão de terça. Esse sweep se deu na região do IFVG de 4 horas. Então, muito provavelmente o que estaria rolando aqui, e aí eu preciso que vocês entendam que é até aqui, tá? Ignora essa parte à direita do gráfico por enquanto. O que estava rolando aqui era um sweep dessa região de call highs. Se eu tenho um sweep numa região de quebra de estrutura que eu estou aguardando uma continuidade, muito provavelmente o preço vem atingir regiões de liquidez contrária. Quais são elas? Essa. E havia, além da região da liquidez posta, que seria, no caso, esse seu site, uma região de liquidez interna, que seria esse FVG 4 horas, tá? Então, para mim, a movimentação que estava acontecendo aqui entre terça e quarta era um sweep na externa, ele volta a buscar uma interna para depois objetivar uma externa novamente. Qual que seria a externa desse FVG da parte de baixo do gráfico? Justamente a máxima de terça, que ocasionou aquele sweep no equal highs, no caso essa máxima. Considerando que essa daqui é uma região de liquidez externa, e considerando que o preço está sweepando a região de liquidez externa, não está ocorrendo displacement na quebra dessa estrutura, muito provavelmente o preço vem buscar regiões de liquidez oposta. Quais são elas? Agora eu tenho algumas, né, deixadas pelo pregão de quarta-feira. São elas. Esse sell side e esse sell side seriam os alvos de liquidez óbvia para o pregão de sexta, devido a toda essa construção que a gente vem fazendo desde terça, quarta e quinta, tá? Então, por esse sweep numa região de liquidez externa de quinta-feira, inferir que o preço iria buscar muito provavelmente essas regiões de sell side, mínima de quarto, tá? E essa região de sell side intermediária aqui. Além disso, havíamos no diário esse último fundo dessa movimentação até então de mitigação que não havia sido capturado ainda. Então teríamos mais um sell side para o preço capturar no pregão de sexta. Ok? Então, o pessoal do projeto, eles foram para o pregão de sexta, sabendo desses pontos de liquidez, sabendo que o nosso bias ele era vendedor e que essas daqui eram os meus alvos para o pregão de sexta. Tá? Além disso,
dessas regiões aqui, caso o preço continuasse caindo, tinha a região do order block semanal como uma última faixa, como um último alvo para o preço ir buscar, tá? Então aqui eu tenho um OB do time frame weekly, certo? E aí essas eram as nossas expectativas para o pregão de sexta. Aqui no final do pregão, eu tenho uma quebra de estrutura. Perceba, aqui é a região da liquidez externa. Ele faz o sweep da região, ele até deixa displacement. O preço deveria respeitar essa região para dar continuidade na movimentação bullish. Preço no primeiro momento respeita order block e fair value, depois inverte. No candle seguinte, a inversão, ele retesta a região do IFVG e desencadeia a movimentação bearish, fazendo até um displacement na quebra de estrutura. No final do pregão de quinta-feira, o preço terminou sua movimentação dentro deste fair value gap de venda, dentro desse SIB, sem invalidá-lo. Este fair value existe tanto no time frame de 15 minutos quanto no de 1 hora. No de 1 hora ele está aqui. Igualmente não foi invalidado. Então, havia alguns cenários para sexta. Quais são eles? A gente tem o cenário de maior probabilidade, que é o preço ir embora a partir daqui. Ele não precisa vir aqui em cima fazer captura de topos, porque ele está dentro de um fair value gap de quebra de estrutura de 15 de 1 hora. Então, muito provavelmente, ele iria embora daqui. Daqui seria a região que ele iria atingir esses alvos de sell side. Ou ele busca alguma região mais para cima, tal qual este fair value gap de 15, acompanhado de order block. Tá? Seria até, ao meu ver, mais interessante ele fazer essa movimentação, né? Para capturar mais liquidez, obviamente. Aqui eu tenho um equal highs. Mas, pelo fato de ele ter terminado o pregão de quinta dentro daquele fair value gap vendedor de quebra de estrutura, não existia essa necessidade, tá? Seria preciosismo do preço, ok? E aí, sexta-feira, o preço abre, ele já abre abaixo do primeiro nível de sell side, já abre consumindo o segundo nível de sell side, e no terceiro nível de sell side, que era, né, o último alvo, digamos assim, ele faz uma quebra de estrutura, me deixa fair value gap, tá vendo? Se eu tenho um fair value gap numa quebra de estrutura, muito provavelmente o preço segue o direcional da quebra, ou seja, para baixo. Em vez disso, o preço inverte o fair value. O fair value agora vira IFVG. Nessa inversão, ele me deixa um displacement, ou seja, eu tenho um fair value gap para cima também. Vocês já sabem que a região em comum entre o fair value gap à esquerda e à direita é o chamado Balanced Price Range. Eu demarquei essa região na sexta, acreditando que aqui havia realizado o consumo do seu site, havíamos configurado um CRT em 15, havíamos invertido um fair value gap, invertendo um order flow do 15 minutos com o BPR. O reteste dessa região seria para jogar o preço, níveis de buy side agora, máxima de sexta. Até então, máxima do dia. Tá? Essa foi a minha interpretação. Depois que a gente consome todos aqueles alvos de liquidez óbvia que havíamos marcado lá no macro, BPR 15. Lá no 1 minuto, eu procuro por lá no minuto, eu procuro por alguma configuração que me deixe participar dessa movimentação nesse nível de preço. Às 9h42 UTC-5, o preço atinge a região do BPR 15 minutos. Ele deixa até Relative Equal Lows na frente do meu BPR. Ele faz a manipulação, porém ele não me deixa o fair value gap para ser invertido. Tá? Aqui ele faz até uma quebra de estrutura.
com o Fair Value. Aqui seria uma configuração de compra, tá? Alinhando esses dois time frames. E aí aqui eu tenho até inclusive uma região de equal highs. Então, o que eu estava aguardando o preço fazer nessa região era algo nesse sentido. A partir de onde? A partir deste Fair Value. A partir deste order block. Tá? E aí, o preço chega na região do Fair Value, inverte. Não me deixa reação, não me deixa configuração, não me estrutura, tá? Não me permite participar desse trade de compra. Ao invés disso, o que o preço faz? Inverte o Fair Value Gap. Neste candle ele inverte, vira um IFVG. Neste candle e nos demais ele faz o reteste do agora IFVG e entrega a movimentação bearish. Eu não me sinto confortável em fazer esse tipo de operação. Eu não gosto de visualizar compras e vendas na mesma região, porque eu preciso de um high time frame por trás me baseando. Eu não tenho como ter um high time frame na mesma região de compra e venda para que eu julgue uma operação de alta probabilidade. Tá? Vi isso acontecendo, preferi não fazer nada, e aqui ele entrega a movimentação até o último ponto de parada, que seria aquele order block do semanal. Ignorem isso aqui, tá? É bug do TradingView. Ok? Essa foi a minha interpretação de sexta. Depois eu não fiz mais nada. Aqui já era quase 3 da tarde, se eu não me engano. Ok? Fiz essa interpretação e depois não fiz mais nada aqui no mini índice. Certo? Bom, vamos comentar rapidinho agora as expectativas para semana que vem e para segunda-feira. Eu vou apagar tudo aqui, tá? Vou jogar no gráfico diário. Mentira, vou jogar no gráfico semanal, porque terminamos uma semana, né? E vou alertá-los de que amanhã, segunda-feira, é Bank Holiday, tá? Ou seja, feriado bancário nos Estados Unidos. Só por isso eu já consigo ter um cenário, uma expectativa de uma movimentação um pouco mais lateral, sem fazer ranges muito grandes, sem me proporcionar um pregão direcional, tá? Eu consigo aguardar uma movimentação um pouco mais lateralizada. Temos notícias de alto impacto na quarta, na quinta e na sexta. Consequentemente, serão os melhores dias dentro dessa semana para serem operados, tá? Aguardar alguma configuração, às vezes até ficar de olho no weekly profile que ele vai apresentar dentro desses dias, tá? No high time frame aqui, no semanal, semana passada a gente fechou sem muitos vestígios, não tem muito o que interpretar aqui. A gente tem um preço consumindo o previous week low, fechando abaixo, só. Ele não me deixa novas regiões Fair Value Gap, não me deixa regiões de liquidez interna. A gente veio fazer o reteste desse order block e já quebramos a estrutura. Então, o order flow, por enquanto, apesar de que não muito convincente, porque aparentemente estamos tradando uma mitigação desta impulsiva, segue bearish, tá? No diário, o último candle diário, ele faz o consumo deste sell side, igualmente fecha abaixo. É um indicativo, por enquanto, de que a gente continua caindo. Mas, assim como o semanal, também não tenho novas regiões de liquidez interna, tá? Então eu não consigo definir com precisão ou com certo nível de probabilidade a partir de onde continuaremos caindo. No
4 horas, a gente tem um fair value, um gap para ser fechado lá em cima. Fair value seria aproveitando esse gap, já não gosto dessa ideia, porém existe. Seria toda essa região. Não atingimos ainda 50%. Eu não vou adotar aqui essa mitigação que o preço fez dessa região de fair value. No caso, essa é suficiente para jogar o preço para baixo. Por quê? Porque se ele estiver de fato fazendo um yield fed nessa região, ou seja, se aqui estiver rolando o Institutional Order Flow entre Drill, deveria vir ou aconteceria numa movimentação muito impulsiva. Essa configuração ocorreu no final do pregão de sexta. Tá? Então, eu não consigo interpretar que no final de pregão de sexta está gerando o início de uma movimentação de distribuição, até porque amanhã é feriado americano. É feriado bancário, perdão. Então, eu consigo ver esse preço adentrando ainda mais essa região em vermelho aqui de 4 horas, tá? Até os 50% seria legal aguardar alguma configuração em 15 minutos. Então, a curtíssimo prazo, eu diria que estou bullish, para a gente adentrar um pouco mais essa região de liquidez interna. Ele tem que fazer isso? Não tem. Que nem, como eu comentei, ele já pode ter configurado um yield fed, porém não é o cenário ideal. Ok? Digamos que essa configuração de interna para externa esteja sendo realizada. O previous day low, né? A mínima de sexta, seria a minha primeira região de alvo de liquidez óbvio. Seria a região de liquidez externa desta interna, tá? Então, no 4 horas eu tenho essa configuração. E eu também tenho uma configuração, e inclusive é a que eu estou preferindo adotar no momento, que é a seguinte. No final de sexta, a gente tem o preço fazendo o consumo desse seu side, que é justamente a mínima do primeiro candle de 4 horas do dia. O segundo candle de 4 horas de sexta, ele consome o seu side, né? Ele faz a manipulação, volta, fecha dentro. Ou seja, muito provavelmente pode estar rolando um CRT aqui de 4 horas. E o High Time Frame PD Array que me baseia essa configuração seria justamente aquele último nível de parada de preço. Seria o Order Block do semanal. Que inclusive é o High Time Frame PD Array do 4 horas. Ou seja, a minha configuração do semanal é no 4 horas. Tudo bem que eu ainda não tive um shift nem uma inversão de order flow. Porém, eu posso estar tendo uma configuração de CRT nesses níveis. Ou seja, caso esteja acontecendo de fato um CRT nesses níveis, eu consigo guardar pelo menos 50% do range deste primeiro candle. Ainda não foi atingido. E o máximo, tá? Lá no 130,350. Sinceramente, eu acredito que este cenário esteja um cenário de uma maior probabilidade do que um cenário bearish, tá? Por conta dessa reação depois que a gente atinge os níveis de order block do semanal. No 1 hora, a gente tem um fair value gap e a gente tem a inversão deste fair value gap com displacement. Ou seja, aqui embaixo eu tenho o fair value gap que foi invertido com outro fair value gap. Essa região em comum agora entre os dois é o nosso famoso BPR. E esse 1 hora, o High Time Frame PD Array, para a gente basear que essa invalidação de Fair Value Gap é uma invalidação de alta probabilidade, precisa ser no diário. No diário, o que eu tenho aqui atrás? Fair Value.
Ok? Então, tá cedo para dizer que a gente vai inverter todo esse fluxo de mitigação, mas está num time legal para dizer que a gente tem ao menos uma correção saudável, tá? Tá num time legal para dizer que a gente pode sim ter um respiro a partir dessas regiões. Então, por uma hora, eu consigo aguardar uma movimentação nesse sentido, objetivando esse topo e esse topo, ok? Seriam minhas expectativas a curto prazo, talvez para segunda, terça-feira. Na verdade, seriam expectativas para segunda, né? Mas a gente tem aquele entrave, que é segunda-feira ser feriado lá, né? Dos bancos, enfim. Ok? 15 minutos. Nessa mesma região, eu tenho um Propulsion Block, que ainda não foi mitigado, que é esse camarada aqui. Eu tinha um Fair Value 15, que já foi mitigado, Fair Value 15 já foi mitigado, não quebrou estrutura. Então, dentro desse range dos 15, eu não vejo muitas configurações, nem regiões para serem marcadas. Qual range, Rafa? Daqui até aqui. É um range onde eu não tenho interesse em fazer nada, tá? Onde eu gostaria de fazer algo. Aqui embaixo. Tá? Aqui. Aqui eu tenho Fair Value Gap 1 hora, BPR 1 hora, Propulsion 15. Ok? Vou ficar com essas regiões marcadas então para o pregão de amanhã, já sabendo que para o pregão de amanhã não tenho muitas expectativas, né, por conta daquele nosso calendário econômico. Certo, senhores? Bom, o vídeo vai ficando por aqui, um videozinho um pouco mais curto mesmo. Espero que tenham gostado da leitura, espero que tenha contribuído com os estudos de vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu sou acessível, pode mandar aqui no comentário do grupo, do vídeo, pode mandar no Telegram, os links estão na descrição. Se você tem interesse em fazer parte do projeto de Daily Buys para receber os vídeos diários de revisão e expectativas, o link também vai estar na descrição. No mais, desejo a todos uma ótima semana e bons trades.